Após um ano de convívio com o coronavírus, governantes e habitantes de países ao redor do mundo enxergam no início do processo de vacinação uma esperança aí contra a pandemia. Mas os números de mortes diárias em todo o Brasil mostram que vivemos um dos piores momentos da doença no país. E a gente vai falar então sobre essa triste realidade com a infectologista Luciana Duarte, que já está aqui conosco online. Doutora Luciana, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada. Bom, esse assunto, bom dia, é um assunto sério, né, doutora? E a gente vê que batemos recorde aí de mortes essa semana pela Covid, né, com 3.149 mortes em 24 horas. Uma realidade triste, mas que vocês, especialistas, já faziam a previsão, né? Sim, já era esperado isso, pelo que a gente tem visto desde o fim do ano passado, né? Foi bastante orientado que as pessoas procurassem ficar mais dentro do seu círculo familiar, evitassem aglomerações, evitassem viagens, festas, por menores que sejam, né, acabam sendo um foco para a disseminação da doença. Então veio o carnaval, acabou que as pessoas acabaram por viajar, né, todo mundo cansado também de ficar em casa. E o esperado era isso, e a gente tem aí a nova variante também, né, que tem apresentado quadros mais graves, com maior capacidade de disseminação, então os pacientes têm ficado mais graves sim, a disseminação tem sido facilitada por essa nova linhagem, né, então a gente tem circulação das linhagens de Manaus, da linhagem do Reino Unido. Então, realmente era uma previsão de que isso poderia acontecer e que o sistema de saúde realmente não daria conta de tudo. Infelizmente, foi muito avisado, né? Muitas pessoas não quiseram ouvir, né? Agora estamos sofrendo as consequências. Doutor, e com relação ao uso das máscaras, nessa realidade que estamos hoje, ela se torna, o uso se torna ainda mais importante? Qual que é a máscara mais indicada? Tem como a senhora dar algumas dicas aí pra gente em relação a esse tipo de prevenção? O uso da máscara é um dos pilares, né, na prevenção da disseminação da doença. Realmente não dá para abrir mão. A gente tem comprovação científica, sim, da eficácia da máscara na redução da disseminação da doença. Então, a gente precisa continuar reforçando e pedindo a todos que usem máscara, usar a máscara da forma correta, né? Sem que a máscara esteja larga, ela tem que estar bem vedada ao nariz, à boca, sem vãos nas laterais. A gente tem diferentes tipos de máscara, né? E é claro que algumas protegem mais do que as outras. Por exemplo, aqui os profissionais de saúde mais usam a N95, que tem um filtro melhor, que filtra mais partículas, que os profissionais de saúde acabam usando. A máscara cirúrgica também, que ela tem uma filtragem até maior do que a máscara de pano. É claro que nem todo mundo vai ter acesso a esse tipo de máscara, então que use a de pano reforçada, com mais de uma camada. Tudo isso ajuda a evitar a disseminação da doença e lembrar que precisa ser usado corretamente. Não adianta colocar uma máscara que ao conversar ela caia, o nariz fique para fora, a boca fique para fora, a pessoa tem que levar a mão toda hora na máscara para arrumar. Então a pessoa tem que entender a importância de usar a máscara e usar da forma correta. Certo. Doutora, a senhora disse aí sobre as máscaras de pano, né, de tecido. Eu acho que muitas pessoas estão usando essas máscaras desde o início, né? São realmente máscaras que são mais acessíveis, muita gente até consegue fazer em casa, né? Dá mais algumas dicas pra gente, para as pessoas que realmente só têm acesso a essas máscaras. Tem que ter mais cuidado em relação à higienização, pode usar duas máscaras ali, uma em cima da outra ou não? É a máscara realmente que tem que ter 2 ou 3 camadas de tecido? Certo. A realidade de muita gente são as máscaras de pano, né? Que de fácil acesso, um custo melhor. A pessoa tem que estar ciente de que, ao sair de casa, ela tem que ter mais de uma máscara à sua disposição. Porque com o passar do dia, com a umidificação da máscara que ela está usando, sujidades que possam aparecer, aquela máscara precisa ser trocada.
E a máscara que foi utilizada, ela precisa ser guardada em algum local até chegar em casa, por exemplo. Saio de casa, levo uma sacolinha para colocar aquela máscara utilizada dentro e sempre trocar. Quando tiver umidade, a máscara ficar umidificada, com sujidade, não estiver adaptando bem ao rosto, então tenha sempre mais de uma máscara higienizada com você. Chegou em casa, já coloca para lavar, já coloca no recipiente com água, sabão. E lembrar que a máscara não é para ficar solta dentro do carro, nem na mesa de casa, no sofá, né? Chegou de casa, tem que ser higienizada e ter várias máscaras guardadas mesmo, para evitar contaminação, tentar diminuir o risco de contaminação. O paciente tendo uma máscara bem vedada ao rosto, com mais de uma camada, não tem necessidade de ficar colocando uma por cima da outra. É claro que se você não tiver como ter uma máscara bem vedada ou um tecido que não te proteja bem, tudo bem você abrir mão a partir para uma segunda máscara. Mas o ideal é que você tenha uma bem vedada, uma máscara boa, né, que consiga te proteger. Certo. Doutora Luciana, agora não adianta, né, usar máscara, né, mas ficar em casa também, mas receber visitas, aí fazer reunião familiar, né? Tem muita gente que fala assim, não, mas só as pessoas mais próximas ali, a gente vai fazer uma reunião pequena. Eu acho que não é o momento ainda, né? O pessoal tem que segurar mais um pouquinho. Infelizmente, o que a gente tem visto muito são contaminações dentro da própria família, né? Isso realmente traz uma tristeza maior, que a gente vê famílias inteiras contaminadas, famílias inteiras sofrendo, né? Justamente por isso, porque acabam se reunindo em pequenos grupos, né? Vamos fazer um almoço a gente aqui de casa, chamar meus irmãos, meus tios, avós, ninguém está contaminado, está todo mundo se cuidando. E no meio disso pode ter um assintomático, pode ter um que no outro dia começa a ter sintomas. Então acaba que é toda uma família que fica contaminada, uma família que perde às vezes mais de um ente querido, uma família que fica mais de 2 semanas angustiada, sem saber como cada um vai evoluir. Então, infelizmente, não é momento de se comemorar aniversário, não é momento de se comemorar datas. O momento certo para isso vai chegar com segurança e que a gente queira toda a família reunida quando isso puder realmente ser feito. Então, o melhor mesmo é cada um se manter no seu círculo familiar, né? Hoje a gente tem acesso fácil à internet, a meios de comunicação que abreviam um pouco essa distância, né, entre as pessoas. Mas o momento agora é esse, realmente mantenha dentro do seu círculo e evite aquelas pessoas que não são do seu núcleo familiar, que daqui a um tempo todo mundo vai poder se reunir em segurança. É isso mesmo, fica a dica aí, gente, muito importante realmente. Doutora, e qual que é a opinião da senhora em relação ao tratamento precoce aí? A pessoa já, né, descobriu que está infectada, né, está com coronavírus. Ela deve aí começar o tratamento assim que possível? Qual que é a opinião da senhora? A pessoa com diagnóstico de Covid, ela precisa ter um acompanhamento, né? Todo médico ele tem a sua autonomia para prescrever ou não o que ele julgue ser adequado para aquele paciente, né? O Ministério da Saúde ele propõe alguns medicamentos, a ciência já mostrou que alguns deles não têm eficácia. O que a gente sabe mesmo é que o que é importante frisar é que teve diagnóstico de Covid, procure um profissional habilitado para cuidar e acompanhar. A gente sabe que a Covid é uma doença relativamente prolongada, digamos assim. O paciente pode demorar 10, 12 dias para chegar numa fase mais crítica da doença. E nesse tempo é importante que ele esteja sendo acompanhado, né? Os pacientes têm muita ansiedade, isso aí é comum. Querer tomar medicamento, achar que se não estiver tomando nada, nada está sendo feito. E não é bem assim, né? O acompanhamento
regular com um médico habilitado é mais importante do que sair tomando qualquer tipo de droga que não tenha evidência científica. Então, cada médico tem a sua autonomia em prescrever ou não, mas a gente sabe que a ciência ela tem que ser a base, né? Certo. E no início da pandemia, doutora, existia aí um grupo de risco, né, considerado um grupo de risco. Hoje a medicina ainda trabalha com esse mesmo grupo? Tem pessoas aí mais suscetíveis à doença ou que ficam com um caso mais grave da doença? As pessoas que têm comorbidades, que têm essas doenças crônicas, por exemplo, doenças cardíacas, diabetes, hipertensão, obesidade, a gente sabe sim que elas podem fazer um quadro mais grave, né? Isso não só em relação à Covid, a qualquer outra infecção. As comorbidades, elas podem agravar as outras doenças infecto-contagiosas que venham acometer a pessoa. Mas o que a gente tem visto recentemente? São pacientes jovens, sem comorbidades, sem doença de base, pacientes rígidos, saudáveis, evoluindo com doença grave, necessitando de internação em UTI e, infelizmente, indo a óbito, né? Então, assim, o que antes era mortalidade alta apenas em idosos ou em comorbidades, agora já tem mudado. A gente tem visto muitos pacientes jovens evoluindo de forma ruim, né? Bem provável que por conta dessa nova variante que está circulando. Então, todos têm que se cuidar, né? Todos. É uma realidade realmente muito triste, né? E as vacinas chegaram, né? Os idosos e profissionais de saúde estão sendo aí vacinados. Essas pessoas que já foram imunizadas, principalmente que receberam já as 2 doses, elas estão completamente livres do vírus? Como é que funciona, doutora? Elas estão somente protegidas ou elas podem ser transmissoras também? Como é que fica? Tá. O maior objetivo, né, na vacinação é, claro, reduzir a circulação da doença e da disseminação. Mas o maior objetivo mesmo seria diminuir as internações e os óbitos, né? Então, a pessoa, ela pode sim vir a se contaminar. Nenhuma vacina, infelizmente, é 100%, quem nos dera, né? Ter vacinas realmente 100%, mas a vacina, ela te protege de forma a tentar evitar que você venha a evoluir com gravidade. Então, se a pessoa vier a se contaminar, a pessoa vacinada com as 2 doses, no tempo certo, ela pode sim ter a doença e disseminar a doença. Todavia, ela fará um quadro mais brando, né? O que tem sido estudado, o que tem sido visto é isso. Os idosos, principalmente, a gente já viu queda mesmo de internação naqueles idosos maiores de 90 anos que estão vacinados. Então, eles podem se contaminar, mas eles farão doenças mais brandas. Isso é o que mais importa para a gente. Por isso que a gente precisa que o maior volume de pessoas seja vacinado. Porque a gente precisa de que todos à nossa volta esteja protegido. Você protegeu o idoso, protegeu a avó, né, que agora está sendo esse momento, mas essa avó, ela ainda pode se contaminar, ela ainda pode ter a doença e ela pode se tornar uma transmissora para aquelas outras pessoas que ainda não se vacinaram. Então, realmente, a gente precisa de vacina, a gente precisa que as pessoas se vacinem e tenham consciência disso. Ainda não é o momento, vacinei e eu posso viver a minha vida normal, ainda não. A gente ainda precisa de um número grande de pessoas vacinadas para ter uma tranquilidade maior. Fica esse alerta então, né, doutora, para que as pessoas que já foram aí imunizadas, né, com certeza estão mais protegidas, podem sim ter a doença ainda mais de uma maneira mais leve, mas elas podem infectar outras pessoas, né, de repente um familiar aí, alguém próximo, então continuar com os mesmos cuidados, mesmo as pessoas que já tomaram vacina, não é mesmo? Exatamente. Então, vacinou, ótimo, né? A gente respira um pouco mais aliviado quando vê a avó, o avô que estavam angustiados, né? Se vacinarem,
protegidos, né, de uma evolução mais grave, que é o que nos preocupa e que é o que tem sobrecarregado o sistema de saúde. Então, mas as outras pessoas ainda não se vacinaram, né? A grande maioria não se vacinou. Então, aquele idoso vacinado, ele pode morar com uma pessoa diabética, uma pessoa hipertensa, uma pessoa que faça um tratamento para câncer. Então, até que todos estejam imunizados, a gente não pode descansar. Tem que continuar tomando cuidado e vivendo como se não estivesse vacinado até agora, né? Até que a gente tenha um grande número vacinado, um grande número de pessoas. Certo. Doutora, em relação aos fabricantes aí das vacinas, se uma pessoa tomou uma dose de um laboratório, né? Ela pode tomar a segunda dose da vacina de outro laboratório ou isso não é possível? Não tem essa recomendação. O certo é, se começou com um laboratório, vai terminar com aquele laboratório. Ainda não existem estudos desse formato. Tomou uma dose de um, a segunda dose de outro laboratório. Pode ser que no futuro, daqui a alguns anos, isso venha a acontecer, essa liberação? Pode. Por enquanto, não. Por enquanto, começou com um esquema, vai terminar com aquele esquema. Certo. Doutora Luciana, inicialmente houve uma corrida, né, das pessoas a emergências, mesmo com sintomas brandos, aí, leves, mas agora a gente nota um movimento aí contrário, né? O serviço médico, ele é procurado realmente em casos clínicos mais graves ou de urgência realmente. Na sua opinião, houve aí uma maior conscientização que as pessoas realmente, com sintomas leves, não têm que procurar o atendimento ou as pessoas estão com receio aí do ambiente hospitalar? As pessoas, elas estão com receio. A grande preocupação agora de um paciente que está com diagnóstico de Covid é todos os dias se perguntar: se eu ficar grave, se eu me agravar, será que eu vou conseguir leito? Então, a gente ouve muito isso, eu ouço muito isso, porque é uma doença que realmente ela tem um tempo maior. Alguns pacientes podem demorar um tempo a piorar, né? Então, o que acontece é que as pessoas, elas têm ficado mais em casa, mais no sentido de continuarem sendo acompanhadas por algum profissional. Então, ao invés de correr para o pronto-socorro e ficar indo todo dia ao pronto-socorro, algumas têm procurado mais uma assistência médica para ficar em casa, né? O tempo que puder, mas claro, sob supervisão. A gente sabe que é uma doença que o paciente pode começar, a gente fala de saturar, né? Cair saturação de oxigênio, o paciente não queixar de falta de ar, ter poucos sintomas e quando chega ao pronto-socorro, às vezes chega grave. Então, é algo que precisa de acompanhamento. Realmente, o sistema de saúde não suporta mais um grande número de pessoas. Então, acaba que os pacientes mais graves que chegam no pronto-socorro, é claro que serão atendidos primeiro, né? Então, aquele quadro mais brando acaba voltando para casa. Às vezes tem muita previsão de ser atendido, porque a todo momento chegam pacientes graves que precisam passar na frente, né? Então, realmente as pessoas precisam, o importante precisa ter alguém acompanhando, ter alguém da área médica cuidando durante o tempo que estiver com a doença. E se por acaso, em algum momento, houver necessidade de internação, aí essa pessoa seja encaminhada. Certo. Doutora, eu queria que a senhora desse uma orientação que eu acho que pode ajudar muita gente aí que está assistindo o programa agora. Por exemplo, uma pessoa da casa foi infectada, né? Ela mora ali com mais 4 pessoas. Qual que é o procedimento? Como essa pessoa deve agir em casa? Ela deve ficar num quarto, quantos dias, trancada ali sozinha, recebendo pelo menos somente os alimentos, sem contato nenhum com a família? Como é que deve ser essa orientação aí para que as famílias passem, né, esse período aí, para quem não está internado, né, mas com a doença em casa, para não contaminar os outros moradores? Uhum. Nem todos os pacientes que têm diagnóstico de Covid, eles têm a condição de sair de casa, né? Alguns até conseguem. Alguns conseguem ir para algum hotel ou para alguma outra casa, mas a grande maioria fica em casa e a recomendação é que realmente se isole em um cômodo da casa e realmente, infelizmente, não tenha contato com as outras pessoas. Até que, se alguma outra pessoa positivar, tudo bem,
né? Elas podem ficar juntas, mas uma pessoa contaminada precisa se isolar, precisa ter o cômodo só para ela, evitar sair daquele cômodo, evitar ter contato com as outras pessoas para não contaminar o restante da família. E o tempo determinado pelos protocolos ainda são 10 dias, mas a gente sabe que a nova variante, ela pode se disseminar por um tempo um pouco maior, então 14 dias seria o ideal, né? Se o paciente se mantiver afebril, com melhora clínica, 14 dias ele sairia do isolamento. Tá certo. Doutora Luciana, para a gente finalizar, eu gostaria que a senhora desse a sua opinião aí sobre o que a saúde brasileira pode ter aprendido ou vem aprendendo aí com a Covid-19. Nós temos aí pontos positivos, aprendemos já bastante ou temos muito que aprender ainda? A gente ainda tem muito que aprender. Eu acho que o caos no sistema de saúde está sendo evidenciado agora, né? As pessoas estão percebendo que não basta um leito. A gente, por trás de um leito de UTI, por trás de um leito de enfermaria, tem todo um sistema funcionante. Você precisa de uma equipe muito grande, médico, enfermeiro, técnico, você precisa do fisioterapeuta, do nutricionista, tem tudo por trás do funcionamento de um leito, né? E não é simples abrir leito. As pessoas agora estão começando a ter uma ideia maior em relação a isso. E também a questão de profissionais habilitados, né? Para que você diminua a mortalidade, você também precisa... Tá bom. Olha, a gente perdeu a conexão com a doutora Luciana. Não, voltou? Tá de volta já? Ah, tá Voltou. de volta. Caiu rapidinho e voltou. Tá, doutora, então a gente finalizando. Pode ficar à vontade. Então, assim, realmente o brasileiro percebeu, eu acho que o mundo todo percebeu a necessidade de um investimento. Perdemos então a conexão com a doutora Luciana, espero que ela esteja ainda assistindo a gente lá. Quero agradecer muito, viu, doutora? Muito obrigada pela participação. Obrigada. Ah, tá de volta aqui, então muito obrigada. Foi ótimo. Foi ótimo, sim, eu acho que ajudou muito, muita gente em casa com dúvida aí, né, e apreensivo. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade, doutora. Obrigada, bom dia. Bom dia para a senhora também.